As outras pessoas de outros estados e províncias, elas costumavam vir para João Pessoa, elas iam atravessando esse rio, se eu não estiver enganada, o nome dele é Rio Paraíba, eu não sei ao certo. E elas iam por aqui e se hospedavam no Hotel Globo, por isso que ele é tão importante e as pessoas sempre vêm para cá. Esse lado de cá, onde a gente falou, aqui é um afluente do Rio Paraíba, chamado Rio Sanhauá. Então, o nosso processo de colonização, de ocupação do território, ele vai estar pela margem direita, lembra que a gente estudou hidrografia, não foi? O sentido do rio caindo aqui, então pela margem direita do Rio Sanhauá. Vai acontecer do lado de cá, tá bom? Então, inicia o processo aqui. Lembra que o nosso processo de colonização, ele foi de exploração, tá? O que é que vai acontecer? Quando o português veio para cá, o intuito principal dele era a questão de retirar o que a gente tinha de importante aqui, né? Então, durante muito tempo essa área aqui foi um entreposto comercial. O que era que acontecia? O cara entra lá em Cabedelo, faz todo esse trajeto e vem parar aqui embaixo, tá? Então, o nosso primeiro porto da cidade aqui, tá? Que hoje João Pessoa, na época Filipé, né? Nossa Senhora das Neves, Filipé Nossa Senhora das Neves, ele vai estar aqui embaixo. O nome dele, oficial, chama-se Porto do Varadouro. Varadouro é essa parte todinha de baixo aqui, onde está a rodoviária todinha, é o primeiro bairro da capital, tá? A gente devia estar em dois bairros, para a gente entender. Era Varadouro, na cidade baixa, e Centro na cidade alta, tá? O que é que difere o nosso processo de colonização de ocupação do nosso território? Se você pegar onde se deu essa ocupação, ele vai estar todo na parte da linha de costa, sim ou não? Natal, Recife, todas elas. O que é que João Pessoa ela difere, a cidade da gente difere? A cidade de João Pessoa ela cresce, ela surge, né? Ela vai se expandindo de costa para o mar, a gente usa esse termo. Por quê? Você tem que adentrar todo o Rio Paraíba, o Baixo Paraíba, pegar um afluente de um braço de mar para vir parar aqui embaixo. Tá? Então, você adentrava todinho, vinha para cá, quando chegava aqui, você adentrava aqui também. Boa parte desses prédios estão aqui embaixo, todos eles eram voltados para a atividade comercial. Tá? Então, venda de produto, algodão, questão de cana, de açúcar, tudo acontecia aqui. E esse que está bem acabadinho aqui era alfândega. Então todo o trato de extrato de documento, né, o que exportava, se tratava aqui embaixo. Tá bom? Chegando para cá onde a gente está, a gente tem o famoso Hotel Globo. Esse hotel aqui ele data de 1929. Né? 1929. Na época, esse hotel já tinha telefone fixo aí dentro, o banheiro era próximo dos quartos, então já era uma inovação para a época. Tá? Então, durante um período isso aqui viveu o seu auge, seu apogeu. Tá? Quando é que a gente vai reverter essa loja desse processo de ocupação aqui? Tem a datinha aqui, 1935. Tá? O que é que vai acontecer em 1935? Eu vou ter a inauguração do porto de Cabedelo. Todo mundo sabe lá de Cabedelo, né? Então o porto está lá, hoje o calado maior, né? Navio de grande porto, tudo. O que é que acontece? Com o passar do tempo, o fato que eu falei desse rio ter esses dois barramentos lá no trajeto dele, você vai perdendo força do rio, tá? Então a gente gera um processo que a gente chama de assoreamento. O rio ele vai ficando raso, então as embarcações de pequeno e médio porte, que era o que entrava aqui, chega um tempo que elas não conseguem mais fazer esse trajeto e vir para cá, tá? Então, consequentemente, você tira o porto daqui e desloca esse porto para Cabedelo. O que é que acompanha isso? Essa linha férrea. Aqui embaixo, se vocês olharem, o trem sai daqui da CBTU, né? Ele só pega a área hoje metropolitana, ele ia até o interior, tem linha férrea. A gente está aqui na Casa da Pólvora. Eu vou explicar para vocês o que eu sei mais ou menos sobre essa casa. Como o próprio nome diz, a Casa da Pólvora era onde armazenado a pólvora e outros tipos de armas aqui na cidade de João Pessoa, que na época era cidade capital, era estado e capital. Uma curiosidade interessante é sobre as telhas, vocês estão vendo? Que tem tipo 3 camadas de telhas, vamos assim dizer. Isso era para simbolizar uma questão de desigualdade social e uma questão de quão rico você era, ou seja, seu status social. Quanto mais camadas de telhas você tinha na sua residência ou em seus locais de trabalho, mais simbolizava o quão rico você era. Então, era uma questão de status social. E isso acabava que facilitava a questão das filhas e dos homens conseguirem casar. Então, os pais investiam em colocar essas telhas. E é isso.
Onde a gente tá, esse equipamentozinho aqui atrás da gente, tá? O nome oficial, Casa da Pólvora e dos Armamentos, tá? A construção dela, que ela data de 1704 e a conclusão dela 1710, tá? Então, 6 anos para esse equipamento aqui ele ser construído e finalizado. Antigamente existiam 3 equipamentos desse aqui. Tinha esse aqui, essa Casa da Pólvora aqui, tá? Tinha uma na rua que a gente vai descer daqui a pouco, na Duque de Caxias, e um mais lá pra frente. Eram 3 casas de armamento e pólvora aqui na cidade de João Pessoa, tá? A condição dessa Casa da Pólvora aqui, ela é de defesa de território, ela é estratégica, tá? Porque se você olhar, novamente, a gente volta lá pro primeiro ano, seletividade espacial. Todo mundo lembra, não lembra? Sim ou não? Lembra. O que acontece? Quando a gente tá aqui, essa condição aqui, ela é estratégica de defesa do território. Se você olhar, a Foz do Rio Paraíba tá lá na frente. Todo mundo tá vendo, bonitinho? Sim ou não? Tá. Se você for na ponta aqui da Casa da Pólvora, você vai ver a Foz do Rio Paraíba lá em Cabedelo. Então os caras tinham essa noção do extremo, desde a Foz lá do Rio Paraíba até essa Foz do Sanhauá aqui. Então, essa condição, essa localização aqui, ela é estratégica para defesa. Então, lembra lá em Cabedelo, quem já foi lá, tem uma fortaleza chamada Santa Catarina, tá? Então, aquela condição que a gente viu também lá no primeiro ano, é de defesa. Se o cara conseguisse passar dessa primeira defesa do território, se ele adentrasse, então, aqui eu tinha essa noção de chegada do invasor, francês, holandês, né, espanhol, inglês, eu tinha essa noção, e aqui eu preparava, o armamento estava todo acondicionado aqui nas outras casas, traziam para cá, para você gerar, ver que até a posição aqui, de alto para baixo é melhor de você atacar, né, o inimigo quando ele chegava aqui. Então, esse equipamento aqui, ele surge com essa função, essa finalidade, tá? Então, já parte dessa lógica de expansão da cidade. Essa ruazinha que a gente acabou de subir aqui, é a famosa Rua da Ladeira, né, a primeira rua da cidade. Então, a gente já começa a sair da cidade baixa e ter uma interligação com essa parte mais alta da cidade. Vê que a cidade ela já vai se espraiando, ela já vai ganhando forma, ela vai aumentando a malha urbana dela. Sai dessa partezinha todinha de baixo do Varadouro e ela sobe para cá, para ir gerando o que a gente conhece por centro, tá? Aqui onde a gente tá tem algumas curiosidades. Essa parte de cá, lateral, ela é posterior, é chamada de Roger. Aí você vai ter também o Alto Roger e o Baixo Roger, né? Enquanto bairro. E ali na frente, um pouquinho, desse terreno ali, meio plano ali, todo mortinho ali na frente, aqui já foi o antigo lixão da cidade de João Pessoa, né? Você tinha uma chaga encravada dentro da cidade. Você imagina uma cidade, você tem um lixão dentro da cidade. Você chegava aqui, era montão de lixo. O pessoal descarregando, o pessoal pegando resto de lixo aqui, era horrível, né? Os pais de vocês devem lembrar um pouco dessa imagem, o que era isso aqui. Então, o lixão era aqui, bem pertinho daqui, tá? O pessoal fazia coleta aqui, tudo acontecia nesse lado de cá. João Pessoa, ela tem surge muito com a função político-administrativa. Se você olhar, tem um prédiozinho azul ali na frente, todo mundo tá vendo, tá? Azul meio apagadinho, sim ou não? Sim. Aqui, reto aqui comigo, né? Grandão, né? Meio azul meio... Ali era a antiga prefeitura da cidade de João Pessoa. A prefeitura era ali naquele predinho. Então tudo que você queria resolver, prefeitura e secretaria era ali. Esse predinho amarelo de lá de cá era a antiga Secretaria de Finanças do Estado, que hoje é Fazenda. Então toda a parte de arrecadação, dinheiro, tributo do Estado se dava ali. E a sede onde administrava a cidade de João Pessoa, tá? Aquele prédio amarelo é a junta comercial, né? A associação comercial. Então a sede estava aqui. Dentro da proposta que eu vinha falando do Inova Centro, de reocupar esse centro da cidade aqui, né, de dar uma nova funcionalidade. Então, esse prédio ali, que hoje é alugado, o prédio da sede da Guarda Municipal e da Secretaria de Segurança Urbana, então, esse prédiozinho azul já era para ter começado, né, tá, as obras tudo atrasadas, ele vai ser a sede da Guarda Municipal aqui, tá? Esse prédio azul. Então, é uma forma que você vai fazer de pegar um prédio que está ocioso, dar uma função para ele e ocupar esse espaço urbano, tá bom? Atualmente esse prédio aqui recebe exposição, tinha uma exposição fixa, né, de quadro, de fotográfico da cidade de João Pessoa. Ele está nesse prédio branquinho aqui, nesse anexo aqui de lado. Sábado ele é fechado, infelizmente, tem esse verdinho ali, verde e branco, tá? E o acervo fotográfico está lá, não tá mais aqui, eles tiraram e aqui ficou somente para a exposição da cidade.
Sim, sim. Olha, o que é que a gente vai perceber quando a gente estiver transitando aqui na cidade, tá? Que caracteriza o espaço urbano. Em virtude do nosso processo de colonização ter sido feito por Portugal, e Portugal está vinculado à Igreja Católica, então essa presença, né, da Igreja Católica vai ser uma constante. Vê, a gente estava lá embaixo, São Frei Pedro Gonçalves, no Largo, tá? Aqui, Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, São Bento, Igreja do Carbaço Bispo, São Francisco, lá na frente, Igreja da Misericórdia, lá no outro lado, Lula. Então assim você vai ter, veja que num pequeno espaço que a gente teve de ocupação urbana, do processo de colonização nosso, você tem muito essa marca da Igreja Católica, né? Aqui você vai ter muita igreja presente nesse contexto. Então, isso é uma constante. Segunda coisinha que também a gente vai passar muito agora, lembra que antigamente não tinha internet, né? Não tinha, né? Nada, praia, então a gente tem muita praça, então a gente vai perceber muito isso, né? E cada praça tem uma dinâmica diferente da outra, não é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai perceber isso na paisagem. O que é que acontece? Essa igreja, a primeira construção dela, ela data de 1586. Vê que 85 tá lá, 86 sobe, chega aqui. Essa primeira igreja não tem nada a ver com isso aqui. Era uma igrejazinha pequena, de taipa, né? Aquele barrozinho batido, tá? É o inicial. Com o passar do tempo, essa igreja ela é destruída e reconstruída por 3 vezes, tá certo? A última data aqui, essa aqui que teve um processo de alteração, de 1894. É a última reconstrução. Então, se você pegar a ideia de tombamento do centro histórico, né? A ideia de tombamento é o quê? Tem um prédio antigo de relevância em igreja, então você não pode mexer a arquitetura dela. Então, a arquitetura, o mobiliário conta muito da época, tá? Então, essa igreja aqui, a época do tombamento do nosso patrimônio histórico, do centro histórico, ela não entra no tombamento. Por quê? Como ela sofreu várias alterações, então ela não tinha a originalidade que as outras igrejas têm, de onde a gente for, né? De prédio, de azulejo, de tudo. Então, ela não entra. Essa igreja aqui ela é tombada apenas pelo IFAE, que é o Patrimônio Artístico e Histórico do Estado da Paraíba. Do IFAM não, federal não, tá certo? Que é contempla todo aqui, nosso acervo do centro histórico, tá? Na data de 1914, né? Há 111 anos atrás, aqui existiam as dioceses, era a principal, né? A capital tinha a diocese de cada. Com o passar do tempo, você muda o status. A capital fica arquidiocese, dentro da lógica hierárquica da igreja, ela tem as dioceses para organizar. Guarabira, Cajazeira, né? Tem as dioceses do interior para contemplar uma áreazinha. Tá? Então aqui é levada essa categoria de arquidiocese. E no ano de 1997, isso aqui que era a catedral, lembra? A gente falou de 5 de agosto, de Nossa Senhora das Neves, por isso que é a padroeira, né? Recentemente teve a festa das neves, né? Roberto Carlos cantou, tudo. O que é que vai acontecer? Em 97, essa igreja aqui é levada ao status de basílica. O que é isso? Ela tem uma relevância maior dentro da hierarquia da igreja. Se vier, vou dar um exemplo bem besta. Se o Papa hoje, o Leão XIV, ele não vai vir, é claro, né? Mas se Leão XIV hoje ele vier na Paraíba, a única igreja que ele pode celebrar e fazer alguma coisa é aqui. Aqui é basílica. Tem a ficha uma basílica menor. Basílica, né, de Roma é enorme, né? Aqui, então, se ele vier hoje, uma celebração, qualquer coisa, essa igreja aqui, ela contempla isso, dentro do status da igreja, tá? Então, esse entorno aqui todinho, também, novamente, passa por esse processo de ocupação. Esse prédio aqui ao lado, era uma igreja vinculada também à igreja, era uma escola vinculada à igreja católica. Só estudava menina aqui nessa escola, né? Não diga porque eu sei não, viu, Luiz? Pelo amor de Deus. Então, só estudava menina nessa escola aqui. O Estado, recentemente, ele comprou, né? Ele pagou, adquiriu esse prédio. Dentro dessa loja de ocupação desse espaço urbano, o que é que vai ser feito aqui? Vocês já ouviram falar no Parque Tecnológico Horizonte da Inovação. Então, a questão de incubadora de empresas na área de tecnologia, de TI, de inovação, vai ser tudo feito aqui. Incubadora, startup. Aqui vai ser o ponto-chave. A lógica é replicar aqui o que aconteceu lá no Ponto Está em Recife. Eu ter esse centro para alavancar todo o entorno. Então, trazer empresa de tecnologia para cá, de inovação para cá, para movimentar essa área. Né? Aquilo que a gente falou, a gente tem que dar uma nova funcionalidade. Isso aqui tudo antigamente, se você viesse aqui no centro, boa parte era comércio. Né? Hoje, escapa o terceirão ali na frente, alguma coisa lá, né? Alguma loja de chinês aqui, praticamente morreu o centro. Então, a ideia é que constantemente, você mediante incentivo fiscal, mediante você trazer um atrativo, você tem uma nova funcionalidade de ocupação. Né? Se você olhar essa plaquinha, ó, de ICMS cultural,
cara pega parte do tributo que ele ia pagar, né, para o Estado, do tributo dele, e ele pode redirecionar para o quê? Recuperar uma igreja, um prédio histórico, tombar. Então ele pode fazer isso. Então é uma forma que eu tenho também de redirecionar, certo? Aquele negocinho ali, olha, aquele marcozinho ali amarelinho, todo feiozinho, todo mundo tá vendo, tá? Sim? Aquilo ali é o marco zero da cidade de João Pessoa, para quem não conhece. Depois dê uma passadinha lá nele, é todo judiado. Então, aqui é onde a cidade vai se espraiar, ela vai crescer. Essa é a igreja de Nossa Senhora de Montserrat, mas também conhecida como Mosteiro de São Bento. Os monges beneditinos eles chegaram a João Pessoa em 1595 na intenção de catequizar e evangelizar os povos orientais. Porém, a igreja só começou a ser construída por volta de 1600 e sua duração de construção foi em torno de 161 anos. Sua matéria de construção foi a pedra calcária com óleo de baleia. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a estrutura da igreja e um pouquinho sobre a sua arquitetônica e as imagens que a gente vai ter presente dentro dela. Lá fora, no ambiente onde vocês estavam, ele se chama Galiléia. Galiléia era onde as pessoas de menos prestígio ficavam. No caso, as pessoas negras, as pessoas pobres e as pessoas que já tiveram passagem pela polícia, elas não viviam mais na frente da igreja. Quando você adentra dentro da igreja, você observa duas bases de pedra. Essas bases são feitas originalmente de pedra calcária. Elas abrigavam o púlpito. O púlpito era onde o padre ele fazia a homilia da missa em português, já que a missa ela era inteiramente rezada em latim e de costas ao púlpito. Acima do púlpito, vocês vão ver as tribunas. Tribunas era onde as pessoas de maior poder aquisitivo assistiam a missa e tinham essa visão mais privilegiada. Atrás de vocês vão ver o coro, onde acontecia os cantos gregorianos da época. Olhando para frente, vocês vão notar que essa é a única igreja onde o seu formato, no caso a nave e as laterais, elas têm o formato de uma cruz. Nas laterais, do lado direito, vocês vão ter a imagem presente de Santa Escolástica. Santa Escolástica, ela é conhecida também por ser patrona, de certa forma, das chuvas. Em um momento de seu leito de morte, Santa Escolástica, ela pediu a presença de seu irmão São Bento. Para quem não sabe, Santa Escolástica, em seu leito de morte, ela pediu a presença de São Bento. Lembrando que São Bento e Santa Escolástica, eles só se viram uma vez ao ano. Eu falei que uma marca relevante nesse processo de ocupação do espaço são as praças, tá? Aqui é uma praça. O que é interessante aqui é o seguinte, a gente tem duas praças, né? Ali atrás a gente tem uma praça chamada Aristides Novo, jurista, né? Turístico, tudo. Ela já é bem interessante, se vocês notaram, tem uma muretazinha, né? Que eles chamam de tem um nome de não lembrar o nome, e vê que já é uma escadaria com uma totalmente diferente, uma ligação, veja, cidade alta e cidade baixa, tem muita ligação ali. Aí esse segundo trecho aqui é chamado de Praça Pedro Américo, tá o busto dele aqui. Pedro Américo, todo mundo sabe, pintou o quadro da Independência, né? Pintou famoso lá do rei e tudo. E esse espaço aqui ele ganha relevância pelos prédios que a gente vai ter no entorno aqui. É a parte gerencial administrativa. Se a gente pegar, assim, essas duas praças aqui, elas datam de 1917, tá? Então, eram áreas de convivência, de passeio, de encontro da cidade que acontecia aqui. O que é que a gente vai ter tanto? Do lado daqui, recém-inaugurado esse prédio rosa ali, 1889, tá? 136 anos, Teatro Santa Rosa, tá? Então, todos os eventos, né? A gente está falando de um prédio já de centenário, então, todos os eventos que a gente tinha artístico, cultural, para você ter uma ideia, na época, quando foi mudar o nome de João Pessoa, a sessão extraordinária foi feita aqui, nesse prédio. Então, extremamente relevante, passou por várias mudanças, mas a arquitetura é toda original. Quem já viu assistir alguma peça aqui, né? Muito bonitinho dentro, né? A parte de cima, a cadeira, então mantém a arquitetura toda originalzinha, bonitinha dele, tá? Aqui atrás desse prédio agora, tá? Atualmente a nomenclatura, ele data de 1868. A princípio, qual é a função dele? Embaixo era a Assembleia
Em cima era a questão do erário, a questão tributária da cidade, tá? Com o passar do tempo, ele foi tendo várias funções aí, né? Já teve função de teatro e até bem pouco tempo o comando geral, que todo o comando da PM, da Polícia Militar do Estado da Paraíba acontecia aí dentro. O comandante vinha para cá despachar aqui, tá? Outro local de relevância para a cidade é aqui, certo? O nome oficial desse espaço aqui é uma Praça Vidal de Negreiros, tá? Aí o Carlos vai falar a importância dela, vocês devem saber depois, tá? Só que esse é o nome oficial. Pelo nome oficial, dificilmente alguém vai conhecer como Praça Vidal de Negreiros. Qual é o nome que todo mundo conhece, popularmente conhecido? Aqui todo mundo conhece como Ponto dos 100 Réis, tá? Porque aqui era como se fosse uma integração de 3 linhas de bonde. Tinha um bonde que vinha de Tambiá, um que vinha do Varadouro e um que vinha de Cruz das Armas. Vinha aquela rua do IFPB, antigamente se você olhasse, o calçamento era todo elevado. Tinha uma linha de bonde, ele vinha até Cruz das Armas, trincheiro, ele vinha para cá. Então, aqui era um encontro dessas 3 linhas de bonde. Tinha um relógio central no meio ali e uma praça de táxi ao lado. Tem imagem aqui linda, se você for na internet, acha a imagem original dessa praça, tá? Ponto sem resto, por quê? Era o valor, o preço da passagem do bonde que tinha aqui. Quando o cobrador vinha, já vinha R$100, R$100, então ganhou, popularizou nesse sentido, tá? Com o passar do tempo, esse espaço ele sofre por várias transformações. Se você olhar aquele prédio de lá, né, imponente na paisagem, ali é o Paraíba Palace Hotel, 1937. Lembra que a gente foi lá no Hotel Globo, não foi? Quem é que perde a relevância lá e vem para onde? Esse aqui passa a ser o principal hotel da cidade. Os artistas, quando vinham para Santa Rosa, né, políticos, eles se hospedavam nesse hotel. A elite, né, se encontrava nesse hotelzinho aqui, tá? Com o passar do tempo, esse espaço também fica degradado, né? Esse espaço vai ganhar nova funcionalidade. E lembra que a gente passa, sai daqui e migra para a praia. Então, a relevância vai todinha agora para o Hotel Tambaú. Então, aqui perde a razão de ser, tá? Essa praça aqui que a gente tá, ela data de 1803, tá? O nome oficial dela aqui era Comendador Felizardo, só que atualmente, ela ganhou o nome de Praça João Pessoa, tá? Pra você ter uma ideia da relevância tão grande essa praça, em 33, quando foi colocada aquela estátua do presidente que equivale a governador hoje em dia, né? João Pessoa já teve várias, lembra que ele foi visto, a chapa de Getúlio, né? Depois da morte dele já era todo um clamor, que não tinha nada a ver, né? Um negócio de uma cangaia, tudo aí. Quando ele veio pra cá, que foi botar, o Getúlio veio pra cá, pra Paraíba, tá? Então, essa praça aqui, lembra, lá tinha o Moinho da Fofoca, tudo aqui, a questão do movimento cívico, a questão política, do discurso, tudo acontecia nesse espaço aqui, tá? Alguns prédios aqui. Vai dizendo se tem gente atrás de mim. Não. No mesmo período, essa praça que data de 1917. Veja que a gente tem Pedro Américo e Alexandre 17, aqui no mesmo período, tá? No mesmo período. Aqui é o local de passeio. Se você olhar no cantinho ali, na borda da praça, todo mundo tá vendo, tá ali é um coreto. Aquele coreto, ele ficava no centro da Praça João Pessoa. Então, tinha as apresentações, retreta, aquele negócio todinho, a banda vinha, tocava, o pessoal se reunia tarde e domingo para ver, né? Os discursos aconteciam do alto do coreto. Com a questão do monumento lá, ela vai migrar de lá, vai vir para essa ponta da praça, tá? Aqui o que era que acontecia? Aqui era conhecido, logo quando surgiu aqui era a Praça da Patinação. Então o pessoal vinha com os patins para cá, sábado, domingo, patinar. Aí veja, lá no Sem Réis era a fofoca, né? O moído, né? Ali a questão cívica, oratória. Aqui era a Praça da Paquera. Olha mesmo, cada praça era quem já vinha pra cá, já vinha com esse intuito, né? De olhar para as meninas, para os meninos e tal. Aqui você já vinha para dar uma olhada, tudo. Aí João Pessoa aqui, incomodado aqui, né? Ele disse, olha, ele mandou destruir a praça, destruir isso aí. Então João Pessoa manda destruir a pista de patinação que tinha aqui, que tinha barulho, tudo. Ele implementa esse pavilhão chinês aqui e ele coloca aqui o famoso chá das 5, britânico pontual. Então, uma praça que tinha uma função, né? Da turma jovem reunida,
paquerar, de se encontrar. Ele destruiu a praça de patinação, colocou isso aqui, e gerou isso aqui um local de encontro da elite. A elite vinha pra cá, um chá das 5, conversar, tudo era. Ai, cadê a elite Ele aí tinha essa agora? função, tá? Esse espaço aqui, aí depois desse tempo aqui, todo o tempo tá? E lembra que com a cidade, ela perdendo a função, isso aqui deixou de ter relevância. Foi recuperado há pouco tempo para ser um local de excursão, tá? Mas como a gente vê, sempre a gente está fechado, está meio abandonado. Então até a função de excursão que tinha aqui, ela perdeu, tá? E depois a elite vinha para cá, o chá das 5, era um ponto de encontro da elite. Ele mudou a funcionalidade do espaço. E hoje nem isso a gente tem mais, tá bom? Vai vindo de lá de baixo pra cá, sim? Sim. Essa área aqui era uma área de inóspita, ninguém queria vir pra cá, que era a famosa Lagoa dos Irupês, dos Marretos, né? Era tipo um pântano da cidade, então ninguém perdia, era bem mais do que isso aqui, tá? Então ninguém perdia. Então com o passar do tempo, vai se criando intervenções urbanas. Então isso aqui, onde a gente tá, né? A denominação social chama-se Parque Solon de Lucena, só que todo mundo conhece como Lagoa, né? O nome popular, né? Então, Solon de Lucena foi um presidente de estado também, né? Que tem equivalência de governador. Então, esse parque aqui, inicialmente, ele data de 1922, é o ano do centenário da independência. Então foram feitas algumas intervenções urbanas, Praça da Independência, a Bica, então data tudo desse período, né? Uma forma de você se vir atrativo para a cidade. Então, se você olhar, as Palmeiras na época pegou um paisagista do Lemar, esse cara é famoso no mundo todo, então ele quem fez o projeto. Então a loja de ocupação virou uma nova área de passeio da cidade, não tinha até então, você se resumia até aquela fração da cidade. Então você vai espalhando, né, a malha urbana, ela vai avançando para cá, tá? Um fato de relevância que a gente tem para cá, tá? Esse ano está fazendo 50 anos, tá? Teve uma tragédia aqui nessa lagoa. Não sei se vocês assistiram recentemente. O JPB 1 e 2 relatou isso, tá? Então, 75, a gente estava vivendo ainda o auge ainda do período militar, né? Foi Era Messi, Carlos, 75, tu lembra? Hoje era gás, resto gás, pronto. Um bairro com o nome de um ditador. Então, Geisel era o presidente na época, então a gente vivia ainda período militar, 75, tá? No ano que eu nasci, de sinal. O que é que acontece? A gente estava tendo a Semana do Soldado aqui na Lagoa. Ah, foi quando viraram. Tinha uma barcaça aqui, então estava tendo uma mostra militar, as pessoas vinham para cá, né, passear, viam essa mostra militar, e essa barcaça, ela pegava as pessoas aqui, ela fazia esse trajeto aqui. Do jeitinho que a Lagoa, ela dava uma voltinha e vinha. Aí, no final da tarde, ela já tinha encerrado tudo. Aí o pessoal insistiu. Tem imagem disso, tá? Vocês conseguem ver isso lá na internet. Tem imagem da barcaça mesmo. Então, de tanto o pessoal insistir, encheu. Muita criança. A barcaça começa a dar a volta. O que é que acontece? Como ela estava muito pesada para um lado, né? O pessoal disse, olha, tá afundando muita água. Não dava para todo mundo, né? Consequentemente, Minha avó estava na fila. nessa barcaça para aí também escapou. Então, Meu avô também. Nesse negocinho, mas era porque naquele tempo. Normal, amiga. Então, se tinha um evento aqui, o pessoal vinha, né? Diferente de hoje em dia. Então, estava tendo essa mostra, vivia um período de exceção, então o pessoal vinha pra cá, tudo. Então, quando a barcaça começa a pender, todo mundo vai, consequentemente ela tomba, ela vira aí dentro, tá? Pra você ter uma ideia, tem uma rua chamada Rodrigo de Aquino, tem uma rádio aqui. Como assim? Pedir socorro, o jornalista sai daqui, ele vai pra rádio pedir socorro na rádio. Olha mesmo, como uma coisa era precária, né? Hoje em dia o cara tá aqui, meu pai veio me pegar aqui na lagoa, o cara foi pra lá, bombeiro que tava de folga, policial veio correndo pra cá, né? Então, muita gente tava aqui militar, conseguiram tirar. Até o cara que tava comandando a barcaça, ele morreu afogado, tá? Foram 34 mortos, 34. 11 de adultos, tá? E 23 crianças e adolescentes morreram aqui, tá? Todos foram tirados. Na época, todo mundo tinha parentes, olha, é isso mesmo, tá? O IML era lá pertinho de onde é o cemitério Senhor da Boa Sentença, na lateral, então todos os corpos saíram daqui. Isso aqui ficou cheio de gente, né? Enquanto não tirou todo mundo daqui, tá? Na época tinha um rapaz que ele era casado com uma prima da minha mãe, né? Ele era sargento da PM, ele tem um status hoje na PM. Ele tirou 3 pessoas da lagoa, criança, né? Tudo da 4ª pessoa, quando ele mergulha, a pessoa
ficou nervosa, se agarrou com ele já estava cansado, ele morre afogado aqui. Sargento Reginaldo Calixto, né? Ô, pessoa bestalhada. Ele é conhecido lá na PM. Então, assim, teve essa repercussão enorme. Por que muitas vezes tem gente que tá sabendo disso agora, tá? Lembra, a gente estava vivendo uma ditadura militar, sim ou não? Sim. O fato que estava acontecendo na Lagoa era um evento militar, tá? Pra você ter ideia, tem gente com mais de 30 anos de processo até hoje, né? Ainda está rolando na justiça. Foi questionado recentemente por que não foi feito um memorial, né? Todo canto que tem alguma coisa desse tipo tem um memorial. Na Lagoa não tem um memorial. Você tem Verdade. Pedra do Reino, né? Ariano Suassuna e tal, tem o Parque de Sei mas não tem. Por quê? A gente vivia esse período, então foi abafado nesse tempo, né? Quem contestasse, quem indagasse alguma coisa da época, né? Aí de quem tentasse, podia, tá? Veja que mesmo depois do período de redemocratização do país, ainda é um fato nebuloso. Agora está se retomando, né? A UFPB, alguns historiadores estão pegando essa história que ficou esquecida no passado. Quer dizer, então a gente está num local, né? Já foi o centro da cidade, aqui onde a gente está era um anel interno da lagoa, estacionamento, fluxo de onda enorme. Se deita. Era aqui, né? Condensava muito aqui. E é um fato que até hoje pouca gente toca nesse assunto. Tá? Em 1906, porque na época a Paraíba tinha virado arquidiocese e antes a Paraíba era vinculada à diocese de Pernambuco. Tá? Então, quando a Paraíba vira arquidiocese, em 1894, o primeiro arcebispo, João Adalto, tem a ideia de fazer aqui o seminário. Só que quando chega, aqui já estava abandonado, os franciscanos já tinham ido embora. Então, quando chega o altar, estava desgastado, estava com problema com cupim. Então, não teve o cuidado de se restaurar. Até porque esse pensamento de preservação do patrimônio é algo muito novo, na época não tinha. Então, isso está com problema, isso também já está ultrapassado, então vamos aproveitar, vamos demolir tudo, vamos fazer algo novo, né? Futurístico, com esse pensamento futurista. Então foi inaugurado esse daqui em 1910, que era justamente em alvenaria, né? Com essa perspectiva mais moderna, já com cimento, etc. Então, quando a igreja passa por um restauro nos anos 80 para abrir como centro cultural, o IFAM acha melhor retirar esse altar, porque ficou muito destoante, ficou um altar moderno. O resto da igreja era histórico, como foi algo que foi construído já no século XX, não precisava ficar tombado junto ao patrimônio, que era do século XVII, século XVI, tá? Então, tira-se esse altar principal e deixou assim o altar limpo, né? Colocou só uma cruz, que é para não ficar, né? Sem nada, e você vê aqui nessa foto que o teto é branco, tá? Tem um pintado esse teto de branco, e durante esse restauro dos anos 80 que encontra essa pintura original, que conta Milagres e Tentações de Santo Antônio, tá? E estava embaixo das camadas de tinta. Acredito que tinha de 4 a 5 camadas de tinta branca, tá? Porque essa tinta, que muita gente pergunta, né? Como é que ficou uma tinta por cima e essa tinta conseguiu ficar por baixo? Tanto essa pintura como aquela, na principal, essa pintura era uma técnica chamada de têmpera. Eram pigmentos naturais, né? Com flores, frutos, próprio Brasil, tempero. Então ela é uma tinta que ela é natural, então ela impregna mesmo na madeira. E já as tintas de hoje, ela ficam por cima, né?
Por isso que a quinta de hoje se desgasta mais, né? Se descasca e essas originais permanecem, porque ela fixa mesmo na madeira, porque ela é natural, tá? Vamos, aí conta milagres e tentações de Santo Antônio. Que serviram, né, para dentro da loja da ocupação do espaço urbano. Essa aqui é uma também, tá? 1922, no centenário do Brasil, foi criado esse parque aqui, tá? Hoje chama-se Parque Zoológico Botânico Arruda da Câmara. A Arruda da Câmara foi um botânico paraibano de Pombal, tá? Daí a relevância dele dá o nome a esse parque. O que é que acontece? Por que que a gente tem isso aqui, né? Você imagina, dentro de uma cidade, você tem resquício de Mata Atlântica. Onde é que você vai ter isso? Dificilmente vai ter, tá? Por uma simples razão. Se você olhar bem aqui na frente ali, olha, tá vendo ali? Ali tem a bica de Tambiá. Tem a lenda, né? Que a guerreira chorou quando ele morreu, saiu água, né? Isso aí você já sabe. Para que eu mantivesse essa água daqui, ela abastecia toda essa área aqui da cidade do Roger, né? Varador e Roger. Então, para que eu mantivesse essa fonte ativa, eu tenho que manter toda essa área de vegetação aqui, para eu manter essa nascente ativa. Até hoje ela tá, certo? Ali é tombada pelo patrimônio. Para mexer nela tem que ter ouro, tudo bonitinho. Então, até hoje a água tá lá jorrando, passa ali embaixo, corta o pasto todinho. Então, para que eu tivesse essa água da nascente, alimentando toda essa área aqui, né, o pessoal usando, eu tive que manter. Então, isso aqui é uma área de preservação ambiental dentro da cidade, resquício de Mata Atlântica, tá? Então, a relevância nisso. Com o passar do tempo, o que é que acontece? Eu tenho animais que não são reinseridos na natureza, sim ou não? Sim, não tem mais como voltar. Então, foram trazidos para cá, eram poucas amostras, depois que ganhou esse status de jardim botânico, né, de zoo botânico, que não tinha, tá? Então, se hoje você tem leão, águia, cobra e tal, então são animais que não foram reinseridos novamente. Então, até hoje, né, essa fonte continua lá, ela tem a relevância, e essa área que ninguém mexe, é uma área de preservação permanente. Então, desde a lógica de manter a nascente lá, até se vir para a questão do clima da cidade, para amenizar, tá bom?